Eu falei sobre previsão do tempo, mas tem coisas que nós podemos prevenir realmente com um bom conselho, que são as dores que podem acontecer ao longo dos anos se não for bem cuidada. Portanto, o Boa Tarde Regional fez o convite ao Fred Beretta, que é fisioterapeuta, Dr. Fred, que vai nos falar sobre essa postura, sobre a importância desta postura. Eu tenho o hábito de sentar com as costas eretas, mas às vezes as pessoas se cansam para assistir televisão e aí vão deslizando. Essa é uma posição super confortável para assistir televisão. E aí? Temporariamente, né? Isso ao longo do tempo vai causando sérios danos à coluna cervical e também à coluna lombar, né? A boa ergonomia é uma excelente forma de prevenir os distúrbios de cervicalgia, lombalgia, dor na coluna cervical e na coluna lombar também. Agora, quando esses termos, muitas vezes as pessoas não... Mas coluna lombar, coluna cervical, coluna... As pessoas têm noção do prejuízo que elas estão fazendo para a coluna nas suas diversas partes? Acho que as pessoas não têm essa noção, né? Muitas vezes não, até porque manter uma postura ereta numa cadeira ruim, que não permite uma boa ergonomia, não vai fazer com que essa pessoa se mantenha o tempo todo ereta. Isso cansa. Então é importante ter uma cadeira adequada, com bom apoio da coluna lombar, apoio dos cotovelos também, principalmente para aquela pessoa que trabalha o dia inteiro na frente do computador e o dia inteiro sentada. Quer dizer, no ambiente de trabalho é ainda mais preocupante porque a pessoa passa maior tempo sentada. Sim. Do que com a televisão, eu brinquei aqui escorregando, né? Que aí o sofá com certeza é muito mais confortável, tem almofadas. Hoje, com aquelas long chaise que as pessoas esticam até as pernas, aí não teria tanto prejuízo quanto no ambiente de trabalho com uma cadeira que não é adequada. Mas por causa disso mesmo que você falou, né? A maior parte do tempo da pessoa, a pessoa fica trabalhando, às vezes 8, 6, 10 horas trabalhando, né? O único grande problema do sofá é que a maior parte deles, o pessoal deita no braço do sofá, o pescoço fica totalmente inclinado. Quando essas imagens estiverem aqui, eu quero que você preste atenção justamente para aprender. No caso de dormir, inclusive nós vamos demonstrar depois, podemos passar para o próximo slide? Aí a gente não começa falando sobre dormir, né? O seguinte, um dos grandes problemas de dormir, né, é a pessoa que dorme, né, por exemplo, de barriga para baixo, mas depois eu vou demonstrar de uma forma melhor. Pode passar? Essa aqui, a pessoa está com o pescoço torcido, ela está deitada. Ela está de barriga para baixo, deitada com o pescoço virado. Isso ao longo do tempo causa sérios prejuízos para a coluna cervical. Da mesma forma que um travesseiro também muito baixo deixa o pescoço em extensão, prejudica a coluna cervical, da mesma forma que um pescoço também muito alto, estressa bastante. Aqui o travesseiro baixo e aqui o travesseiro muito alto. Isso. Dos dois jeitos. Esse aqui seria o jeito correto de dormir, onde você deita de lado com um travesseiro que mantém a sua coluna cervical reta e um travesseiro moderado para que na hora que deite o pescoço fique numa posição confortável, não em grande extensão. Então não é só a cama, o travesseiro também é importante. O travesseiro é importante, né? Principalmente aí na hora de se levantar, depois... Muita gente levanta de forma brusca, né? Isso causa, muitas vezes, algum desconforto na coluna lombar. Então, é importante a pessoa virar sempre de lado, levantar com os braços e aí sim se levantar. Mas nós vamos demonstrar lá depois. Sim. Agora, aqui é o ambiente. Eu estou vendo flechinhas vermelhas aqui. É o importante. Eu selecionei algumas flechinhas. Então, uma cadeira, essa seria um exemplo de uma boa cadeira, né? Para sentar, onde tem um correto apoio da coluna lombar, apoio para os braços na mesma altura do teclado, né? Em quem usa laptop, de preferência usar uma base que levante o laptop, para não ficar toda hora precisar olhando para baixo durante horas a fio, dia a dia. Esse é um exemplo de uma postura totalmente errada que deve ser evitada, né? Que estressa muito a coluna cervical e também a coluna lombar. Imagina ficar horas e dias, anos dessa forma, né? Trabalhando ao longo do tempo. Quais são os prejuízos? Ele vai ter lordose? Então, nem tanto pelos desvios posturais, mas a posição que se adota estressa muito a coluna lombar e a coluna cervical. Essa dirigindo? Dirigindo, de preferência, os braços não lá para frente, então o encosto muito para trás é prejudicial, porque a pessoa fica o tempo todo segurando aqui em cima, né? Então isso machuca a coluna cervical, de ficar o tempo todo com o braço elevado. Da mesma forma no computador, também tem que ter um apoio para os cotovelos para não ficar o tempo todo elevado. Então, quer dizer, que apoiar os braços no volante, ele tem que ficar na altura do corpo. Esse seria o ideal. Tem que ficar na altura do corpo, onde tem uma liberdade para ir mexendo com o volante. Perfeito. Mas nós temos aqui, e até deixamos a história do dormir, levantar-se, para demonstrarmos aqui no Boa Tarde, porque nós temos... Eu vou arrastar aqui, que aí você pode passar com mais tranquilidade. Nós temos aqui uma cama. E esta cama
claro, acho que todas as pessoas em qualquer lugar do Brasil têm uma cama. Ninguém mais dorme em esteira, né? Para dormir, o ideal seria que nós tivéssemos aqui um travesseiro. Não temos aqui no estúdio um travesseiro, mas temos a cama. Dá para demonstrar aqui a maneira correta? Sim, é possível. Por exemplo, uma forma de se levantar. Vamos supor, você está deitada. Eu vou adorar ficar aqui. Melhor forma de dormir, como eu tinha mostrado, seria nessa posição, assim? Obviamente com um travesseiro que mantenha o pescoço dela reto. Não pode ser um travesseiro baixo, pois a cabeça dela ia cair, estressar a coluna cervical, da mesma forma que pode o pescoço mostrar aqui, ó. Muito alto. Né? Tem gente que dorme assim, com 2 travesseiros. Isso é ruim? Isso é ruim. O pescoço fica bastante alto, isso a noite inteira é bastante prejudicial, da mesma forma que sem travesseiro. Né? Nessa posição é interessante também colocar um travesseiro nos joelhos também, que fica mais confortável, e uma flexão de mais ou menos uns 45 graus do quadril. Assim? Né? Isso. Seria um pouco menos da forma que você estava. Assim isso mesmo? Aí. Essa seria a melhor forma. Né? Ou então de barriga para cima, como eu estava na imagem, pode virar de barriga para cima, com o travesseiro moderado a alto, pois ele vai ceder na hora que a cabeça na hora que encostar a cabeça, então ele vai ter que manter a cabeça mais ou menos nessa postura, assim é muito alto, né? Então, sempre nessa postura, um pouco elevado, e de preferência uma almofada, um travesseiro embaixo do joelho, para manter a coluna lombar numa leve flexão. Aí ficaria nessa posição. Mais ou menos dessa forma, isso, mais ou menos nessa posição. Para se levantar, o jeito certo seria se virar de lado. Assim? Isso. As pernas vêm para fora, primeiramente. Empurra com os braços para levantar. Isso, para levantar. É uma forma que não estressa a coluna lombar e consegue ter uma boa ergonomia, uma prevenção da lombalgia aí no dia a dia. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você faz isso? Para você que respondeu não, então você aprendeu hoje. Eu vou até fazer novamente. Então você, como que é? Eu tô deitadinha. Seria deitada de lado, por exemplo. Né? Se não está deitada de lado, virar de lado. As pernas, elas vêm para fora. Nisso, ela já ajuda a empurrar o seu corpo para cima. Empurra com os braços. Empurrei com esse. Levanta. Por isso que é ideal também não ter um colchão muito baixo. Assim, não, principalmente em pessoas idosas, que é muito difícil levantar de um colchão muito baixo. Tem que fazer uma força muito grande. Esse aqui tem uma altura boa. Esse tem uma altura legal. Uma altura muito boa. Olha, eu espero que você tenha saúde, tá, na sua coluna, porque com as suas orientações, eu espero que você volte outras vezes com orientações, porque ninguém quer ter dor. Ninguém quer chegar na terceira idade, né, ou na melhor idade, com, como chama aqui em cima? Cervicalgia. Né? Cervicalgia, ou mesmo com aquele buraco aqui atrás, que é a... O pessoal fala hiperlordose. Né? Hiperlordose, ou toda tortinha. Por quê? São os abusos da juventude que levam a ter esses problemas. Isso não acontece de repente, né? Isso vem ao longo do tempo. Então é importante ter um cuidado preventivo hoje, que até quem é jovem fala, mas isso eu vejo mais pra frente. Não, isso tem que ser preventivo, a forma que vai carregar um peso, né? Não vai carregar esquecemos de falar do peso. Sim, mas que é interessante também, né? Ter algum peso, alguma coisa pesada no chão, a pessoa não flexionar a coluna em si, flexionar os joelhos e os quadris. Mas eu vou falar sobre isso. Podemos falar num outro... Sim, com certeza. Então aí eu vou trazê-lo novamente pra gente explicar aí a respeito do peso. Porque dona de casa é a mais abusada. Com certeza. Dr. Fred, muito obrigada pela sua presença. E nós estamos disponibilizando o contato. Então, se você também teve dúvidas, eu gostaria de fazer alguma pergunta, está aí o profissional. Muito obrigada. E nós vamos